Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Passando aqui para desejar para vocês uma ótima noite, né? Que vocês venham ter uma noite tranquila. E que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de vocês, né? Espero que vocês estejam bem. Bora, povo de Deus, vamos se pôr de pé para guerrear contra o valente, né? E estava aqui falando com Deus, né? Que eu converso muito com Deus, é muito bom você conversar com Deus. E eu estava falando com Deus acerca de tantas coisas, né? Acerca de várias coisas que nos acontecem ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. É tantas coisas que nos acontecem, muitas das vezes por permissão de Deus, outras das vezes não, outras das vezes por escolhas nossa, porque nós às vezes não consultamos ao Senhor, né? O que vem na mente nós fazemos. Muitas das vezes dizemos que falamos com Deus, que oramos e Deus falou, e Deus se revelou, mas é só coisas da nossa cabeça. Deus não falou, Deus não revelou, e nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Nós fazemos coisas que não está na vontade de Deus. E eu falando com Deus, e eu disse para o Senhor, tantas das vezes, né, eu segui caminhos, andei em lugares, pisei em lugares que não era para ter pisado, onde o Senhor falou comigo, e mesmo assim eu, por teimosia, né, fui sem Deus mandar, sem Deus se revelar. Depois falava que era Deus, uma mente tão confusa, porque quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando verdadeiramente nós não damos lugar para ouvir a voz de Deus, nós se perdemos nos nossos próprios caminhos. E depois nós mesmos vai questionar com Deus, vai reclamar com Deus, porque estamos passando por isso, porque estamos sofrendo tanto, porque a nossa vida está de uma forma errada. Mas sabe o que é? É porque fizemos as nossas próprias escolhas sem consultar a Deus. Porque é muito bom quando nós consultamos ao Senhor, quando nós verdadeiramente oramos ao Senhor e Ele se revela para nós. Entrou na live aqui a minha prima de São Paulo, Daniele. Eu não conheço, né? Só por foto. Mas que Jesus continue lhe abençoando. E para não ficar em minhas palavras, eu vou trazer aqui uma palavra, né, bastante conhecida, né? Que se encontra no livro de Josué, capítulo 1 em diante. Que diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nu, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto, prepara-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês,
todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem te assuste, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Glória a Jesus. Aqui está uma lição de vida, né? Onde Josué, ele era servo de Moisés. Ele andava lado a lado com Moisés. Então ele viu as grandes vitórias que o Senhor concedeu ao povo através da vida de Moisés, né? Josué, um homem que andava lado a lado com Moisés, observando, sendo instruído, sendo orientado, mesmo sem ele saber que iria liderar este povo, mesmo sem ele saber que quando Moisés não estivesse lá com o povo, ele iria ser o próprio líder. Ele não sabia, mas o Senhor já sabia de tudo que iria acontecer. O Senhor já estava preparando ele no deserto, ao lado de Moisés. Porque Moisés era o escolhido. Foi a Moisés que o Senhor lhe deu colocou um grande povo. Foi na mão de Moisés que o Senhor colocou a nação. Mas, porém, na caminhada, né, conforme os dias iam passando, os anos iam passando, e isso, muitas das vezes, se torna cansativo para quem está liderando. E o povo de Israel era um povo um pouco difícil, né, porque eles saíram do Egito, mas, porém, o Egito ainda continuava no coração deles. Porque muitas das vezes, Moisés, ele se aborreceu contra o povo. E até foi falar do povo para Deus. Muitas das vezes, Moisés se perturbou com o povo, porque o povo tinha o coração endurecido. Enquanto o Senhor estava derramando bênçãos sobre a vida do povo, sobre a nação, o povo estava glorificando, o povo estava se alegrando. Mas a partir do momento que o povo começaram a passar por dificuldades, o povo ia até Moisés e ia questionar Moisés, que era melhor estar lá no Egito, comendo as cebolas, né? Porque lá não faltava o alimento. Então o povo estava se lembrando do quanto lá tinha fartura aos olhos dele. E por eles reclamarem com Moisés, Moisés ficava aborrecido. E por Moisés ficar muitas das vezes aborrecido, teve um episódio que Moisés ele feriu a rocha, onde Deus mandou ele tocar na rocha. Ele foi lá e feriu. Por causa do quê? Por causa da tribulação do povo, que o povo questionava porque faltava alimento, o povo questionava porque estava no deserto. O Senhor cuidava do povo, o Senhor tratava do povo. Quando faltava o alimento, o Senhor mandava. Quando faltava mistura, o Senhor mandava.
De dia era era uma nuvem de glória, e à noite uma coluna de fogo para proteger o povo. Então, em todo o tempo, o Senhor estava cuidando do povo, mas o povo, eles, mesmo sabendo que o Senhor estava cuidando, eles ainda reclamavam e questionavam a Moisés sobre tudo o que havia acontecido, que era melhor eles estar lá no Egito. Glória a Jesus. E ali Josué via a instrução de Moisés. Ele via tudo que Moisés estava fazendo, passo a passo. Ele foi instruído, mesmo sem ele saber que um dia ele iria liderar este povo. Que um dia Moisés iria partir e quem ia ficar na direção era Josué. E Josué sabia como o povo era. Josué conhecia aquele povo e sabia que o povo era um povo do coração endurecido. Porque o povo ainda tinha o Egito no coração. Saiu do Egito, mas ainda continuava pensando lá nas migalhas que Faraó oferecia. Glória a Jesus. E aqui o Senhor ordena a Josué. Ele dá uma ordem para Josué. Seja forte e corajoso. Glória a Jesus. Veja bem que ele falou, não só foi uma vez, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O Senhor falou para Josué para ele ser forte e corajoso. Para ele não desanimar. Para ele não desfalecer. Quando aqui no capítulo 1, que ele diz, que o Senhor fala para ele, que o servo dele, Moisés, estava morto, para ele se preparar e passar o Jordão, Deus estava dizendo para ele, ei, meu filho, se desperte, fique de pé, porque o meu povo precisa de você liderando. Moisés já não está mais entre vocês. Moisés já não está aqui. Prepara-te, o povo, e passa esse Jordão. Ele estava dizendo aqui para Josué preparar-se e passar o Jordão. Ele e todo o povo que ali estava. Que não era mais tempo dele estar em luto. Que não era necessário ele estar em luto, esperando por alguém que não iria voltar. E aquele povo precisava de um líder. E agora o Senhor tinha colocado ele na frente para guerrear, para conquistar a terra prometida. A promessa que ele fez para Moisés lá atrás, ele estava renovando a promessa agora na direção de Josué. E ele falou, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vou ser com você. Eu vou ser com você. Da mesma forma que ele falou para Moisés, assim ele falou para Josué. Onde você colocar o seu pé, eu vou dar o lugar. Glória a Jesus. Ele faz promessa, irmãos. E quando ele faz a promessa, ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Podemos até mentir. Hoje nós falamos algo, amanhã nós falamos outra coisa, mas o Senhor, ele não volta atrás do que ele prometeu, do que ele falou, do que ele decretou. Quando ele fala, está falado. Se ele diz que vai te dar, ele vai te dar. Ele não é homem para voltar atrás. Nós voltamos atrás várias vezes, mas o nosso Deus, quando ele diz que vai dar, ele vai dar. O que ele prometeu para mim, para você, ele cumpre. Glória a Jesus. E ele ainda fala,
onde você colocar a planta do seu pé, onde você pisar o seu pé, eu vou ser com você. Eu vou dar o lugar a você. Porque o que ele falou para Moisés aqui, ele estava falando para Josué. A promessa que ele fez para Moisés, ele está fazendo para Josué. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ele fala assim: não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Então, da mesma forma que ele falou aqui para Josué, ele fez a promessa sobre juramento prometido aos pais deles. Ele prometeu, ele jurou. E ele cumpriu, porque ele não volta atrás. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Vejamos aqui que Moisés lhe ordenou. Então ele estava sendo instruído, ele estava sendo direcionado por Moisés. Ele estava sendo guiado por Deus, guiado por Moisés. Então, quando Josué ele fica temeroso em ir adiante, em estar na frente do povo, é por causa do que ele via Moisés passando, por causa do povo mesmo, onde muitas das vezes o povo era injusto com Moisés. Então, Josué, ele aqui ficou temeroso por conta de tudo que ele via Moisés passando. Por isso que ele ficou desanimado, desmotivado. Porque quando nós estamos lado a lado com pessoas que têm pensamentos negativos, pensamentos de derrota, o nosso subconsciente, ele acaba adquirindo isso. Nosso consciente acaba absorvendo isso. E por isso que veio aqui o desânimo deste homem. Não foi um desânimo por conta que era uma multidão, que era um povo muito grande. Não, foi desânimo por conta das murmurações, dos questionamentos do povo. E quando Josué, Deus fala com ele, três pontos principais. Deus falou, Josué fala com o povo, Josué fala com o povo e os oficiais do povo. Então Deus falou com Josué. Aí agora Josué fala com o povo e fala com os oficiais do povo, falando tudo que Deus tinha falado, para eles seguirem em frente, que Moisés não estava mais entre eles. E muitas das vezes, nós que somos seres humanos, queremos nos encostar em alguém, em alguma pessoa. Deixamos de fazer o que Deus nos ordenou para colocar o nosso ombro com a outra pessoa, se escorar.
Não queremos seguir em frente, porque nós se sentimos desmotivados. Aí queremos um ombro para descansar, para se apoiar. Porque aqui Moisés ainda queria que... porque aqui Josué queria que Moisés ainda estivesse vivo. Ele não queria essa responsabilidade para ele. Mas quando o Senhor, ele nos chama, ele nos capacita, e a responsabilidade que ele nos entregou é para nós colocar ela em cena. Moisés já não está entre o povo. Não fique pensando que o que Deus colocou em tuas mãos é para você ficar aí desanimada, desanimado, desmotivado, desmotivada. Não, Deus quer que você ponha em prática e faça tão somente o que Deus está lhe ordenando. O que Deus colocou em tuas mãos é para você, não é para quem está do seu lado. O que Deus colocou aqui nas mãos de Josué não era mais para Moisés. Moisés já não estava mais em cena. Moisés saiu de cena para o Senhor trabalhar agora na vida de Josué. E através de Josué, este povo, eles iriam entrar na terra prometida. A promessa vai se cumprir. Moisés estando em cena ou não. Porque quando Moisés sai de cena, Josué está pronto para seguir adiante. Deus tirou Moisés porque Deus já tinha um escolhido para ficar no lugar de Moisés. Em todo o tempo, Josué estava sendo instruído por Moisés para liderar. Porque o Senhor, Josué que não sabia, mas o Senhor, ele sabia tudo o que iria acontecer ao longo da caminhada. Glória a Jesus. Esta é a palavra. Não desanime. Seja muito forte e corajoso e corajosa. Tão somente seja muito forte. Essa tempestade vai passar. O mar está bravio, mas ele vai acalmar. Só não desanime. Glória a Jesus. Só não desanime. Então, somente é a palavra para você nesta noite. Seja muito forte. Seja tão forte. Mostre para aqueles que estão do teu lado que você é uma pessoa forte. Que Deus pode contar com você aqui na terra. Que o que Ele colocou em tuas mãos, tu vai colocar em prática. Glória a Jesus. Esta é a palavra que você, em nome de Jesus, receba. Porque é muito bom quando nós recebemos aquilo que vem de Deus. Não foi a Cleonice que falou, foi a palavra de Deus. Se você for lá, no livro de Josué, você vai meditar nesta palavra, você vai ver Deus falando com você. Como Deus falou com Josué. O encorajou. Guiou os passos dele. Deu força para ele. Animou ele, porque ele estava desanimado. Então, se nesta noite você está desanimada, não te preocupes. Porque o Senhor, Ele é força na tua vida. Ele coloca ânimo no teu viver. Ele coloca coragem para você caminhar mais uns dias.
Ele vai te guiando no meio do caminho. Ele vai tirando todo o embaraço, todo o empecilho para você passar. Sabe por quê? Porque o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Glória a Jesus. Esta é a palavra para você nesta noite. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui a live. Eu já estou com sono, porque daqui a pouco, né, é meia-noite, eu vou trabalhar. 6 horas da manhã eu tenho que estar de pé. Né? A vida do crente não é fácil. A vida do ser humano não é fácil e temos que correr para batalhar, para conquistar os nossos objetivos. É através do emprego que a gente conquista algumas coisas. E que o Senhor, nesta noite, o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Espero que vocês compartilhem essa live, né? Que vocês também possam ser abençoados por Deus. Né? Sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? E por tudo que Ele vai fazer. Que Deus continue derramando bênçãos sem medida na vida de vocês. Que vocês compartilhem, comentem, né? Para que outras pessoas também venham a ser alcançadas pela palavra do Senhor. Né? O amor de Deus nos alcançou. O amor de Deus nos amou. Né? Então somos privilegiados porque fomos escolhidos. Né? Não fomos nós que escolheu Ele, mas Ele nos escolheu. E estamos aqui para pregoar, para falar do amor dele para as pessoas que estão necessitadas de ouvir a voz dele. E aqui eu vou encerrar essa live em nome de Jesus. E todos ficam na paz de Cristo.